O primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta, não sabe ainda se entra ou só espia, se lança ao livro ou finalmente encara o dia. Contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos, xícaras sujas. Aqui ao menos não encontrarás, leitor, xícaras sujas. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um livro de poemas que é O Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. Esse foi meu primeiro contato com a autora, eu fiquei encantada com a escrita dela e eu fiz um post no Instagram sobre isso, dizendo que eu não sei falar muito bem sobre poemas, mas que eu tinha me identificado bastante com a escrita, com os temas que ela usa aqui para as poesias dela e que por isso tinha sido uma bela descoberta, eu tinha adorado o livro. E realmente eu já quero ler o resto da poesia da Ana Martins Marques, espero que ela escreva cada vez mais, porque que autora boa, que escritora que merece, sabe, toda a atenção, porque ela escreve bem, ela tem um estilo bem legal de fazer poesia, temas que dizem respeito a nós também, temas super cotidianos, e eu acho que isso é o fantástico, né, da literatura contemporânea, que faz com que a gente se identifique tanto com os textos que a gente encontra, gera muita identificação entre leitor e escritor. Então esse livro aqui tá dividido em 4 partes, ou 4 livros. A primeira seção é Ideias para um Livro, depois vem o livro chamado Livro, depois Cartografias, depois Visitas ao Lugar Comum e depois, por fim, o Livro das Semelhanças, que é onde tem os poemas que eu mais gostei. Então, na primeira parte, aqui onde diz livro, ela vai fazer pequenos poemas, pequenos fragmentos que vão brincar com a estrutura do livro, vão falar sobre capa, nome do autor, título, dedicatória, epígrafe, primeiro poema, segundo poema, acidente, tradução, último poema, índice remissivo. Então ela vai brincando com essa estrutura dos livros de um modo geral e vai fazendo poesia com essas pequenas coisas, que eu achei bem legal. Dessa primeira parte, eu gostei bastante do poema Dedicatória, que é super curto, sucinto, mas diz muito, né? Que é o seguinte: ainda que não te fossem dedicadas, todas as palavras nos livros pareciam escritas para você. E assim ela vai indo. Depois ela fala sobre epígrafe, o primeiro poema, o segundo poema, ela fala sobre ideias para poema, por exemplo. E aí eu acho mais válido que eu leia o poema do que eu falar sobre o poema, porque senão o vídeo também vai ficar muito curto, vocês não vão ter uma ideia de como é que é a escrita dela. Então, nessa parte aqui, um dos poemas que eu gostei foi o Boa Ideia para um Poema, que diz assim: anotei uma frase num caderno, encontrei algum tempo depois. Pareceu-me uma boa ideia para um poema. Escrevi-o rapidamente, o que é raro. Logo depois, me ocorreu que a frase anotada no caderno parecia uma citação. Pensei me lembrar que a copiara de um poema. Pensei me lembrar que ler o poema numa revista. Procurei em todas as revistas. São muitas, não encontrei. Pensei, se eu não tivesse me lembrado de que a frase não era minha, ela seria minha? Pensei, se eu me lembrasse onde li todas as frases que escrevi, alguma seria minha? Pensei, é um plágio se ninguém nota? Pensei, devo livrar-me do poema? Pensei, é um poema tão bom assim? Pensei, palavras trocam de pele, tanto roubei por amor. Em quantos e quantos livros já li histórias sobre nós dois? Pensei, nem era um poema tão bom assim. Bom, e a outra parte também que eu achei bem legal é a intitulada Cartografias, em que ela vai brincar um pouco com essa ideia do mapa, com a ideia de deslocamento, com a ideia de se perder nessas localizações, e ela faz poemas bem bonitos também aqui, né? Um dos mais românticos e melosos, mas que eu achei muito amor, é o primeiro dessa parte, que diz: então você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa esquecido aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. Depois, a parte do meio é o Visitas ao Lugar Comum, que ela vai brincar com frases feitas, que a gente diz, com ditados, com expressões linguísticas do português, e vai fazendo pequenos poeminhas, fragmentos sobre esses lugares comuns que fazem parte da nossa fala, fazem parte do nosso imaginário, da forma como a gente se comunica. Por exemplo, quebrar o silêncio, pagar pra ver, dobrar a língua, perder a hora, dar a luz. Então ela vai falando sobre essas pequenas coisas, e ela começa: quebrar o silêncio, e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. Pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem. Dobrar a língua,
e ao desdobrá-la, deixar cair uma a uma palavras não ditas. Essa parte eu acho bem legal, muito experimental assim, e muito divertida também de ler. Por fim, vem o livro das semelhanças, que é onde tem os meus poemas preferidos da autora, e eu vou ler, acho que eu vou ler 2 poemas aqui pra vocês, se não ficar muito longo o vídeo. O primeiro que eu gostaria de ler não tem título e ele começa assim: é bom lembrar lembranças dos outros, como quem se oferece para carregar as compras do supermercado de outra pessoa. É bom usar palavras que nunca usamos, palavras que só conhecemos dos livros de botânica dos anúncios, de cruzeiros dos contratos de locação. É bom, portanto, usar palavras emprestadas, nem que seja para lembrar que só temos palavras de segunda mão. É bom ficar de vez em quando para dormir na casa de um amigo, usar uma velha camiseta dele, habitar algum de seus hábitos, usar à noite, se possível, um de seus sonhos recorrentes. É bom encontrar uma vez ou outra pessoas que conhecemos na infância. É bom nos esforçarmos por um tempo para parecer com a lembrança delas. É bom topar de repente com um tanto de areia no bolso de uma calça jeans que há tempos não usamos. Seguir as instruções do horóscopo de um signo que rege um dia em que não nascemos. Vestir-nos de acordo com a previsão do tempo, de uma cidade que nunca pensamos visitar. É bom ao menos uma vez na vida fazer uma viagem em companhia de um parente morto. É bom escrever de vez em quando poemas com viagens por dentro, com cidades e memórias de paisagens por dentro que parecem escritas por outra pessoa. Eu adorei esse poema, eu achei simplesmente maravilhoso. Sobre estar em lugares que a gente não se coloca naturalmente, né? Forçar esse outro lugar, talvez forçar a empatia, né? Forçar colocar-se no lugar do outro. E outro poema que eu achei muito lindo é o Tenho Quebrado Copos. Ele é um pouco pesado, assim, mas também eu acho que é daqueles pesos que a gente precisa carregar para se dar conta de algumas coisas, sabe? E ele começa assim: tenho quebrado copos, é o que tenho feito. Raramente me machuco, embora uma vez sim. Uma vez quebrei um copo com as mãos. Era frágil demais, foi o que pensei. Era feito para quebrar-se, foi o que pensei. E não, eu fui feita para quebrar. Em geral, eles apenas se espatifam. Na pia entre a louça branca e os talheres, esses não quebram nunca. Ou no chão, espalhando-se então com um baque luminoso. Tenho recolhido cacos. Tenho observado brevemente seu formato, pensando que acontecer é irreversível, pensando em como é fácil destroçar. Tenho embrulhado os cacos com jornal, para que ninguém se machuque, como minha mãe me ensinou, como se fosse mesmo possível evitar os cortes, mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir e não ferir os outros, enquanto esgoto o estoque de copos, mas não tenho quebrado minhas próprias mãos, golpeando os azulejos. Não tenho passado a noite deitada no chão de mármore, estudando as trocas de calor. Não tenho mastigado o vidro procurando separar na boca o sabor do sangue, o sabor do sabão. Nem tenho feito uma oração pelo destino variado do que antes era um, e por minha força morre o múltiplo. Tenho quebrado copos, para isso deram-me mãos. Tenho depois encontrado cacos que não recolhi, e que identifico por um brilho súbito no chão da cozinha de manhã. Tenho andado com cuidado, com os olhos no chão, à procura de algo que brilhe, e tenho quebrado copos. É o que tenho feito. Enfim, esse eu acho que é o meu poema preferido dela, eu acho lindo, eu acho muito tocante também, e é o que eu queria falar aqui para dar um gostinho para vocês da poesia da Ana Martins Marques. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o primeiro vídeo eu acho que sobre um livro de poemas aqui no canal. Espero que tenha mais vídeos sobre isso também, porque eu gosto de ler poesia e quero trazer mais conteúdo aqui pro canal. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa da Ana Martins Marques, se gostaram ou não, se tem dicas de livros dela para me dar, porque eu quero ler tudo que essa mulher já escreveu. Se bem que os livros dela já estão na minha lista de desejos, mas enfim, vamos conversar sobre poesia, vamos conversar sobre autoras contemporâneas. Deixe um comentário aqui embaixo. Muito obrigada pela companhia até aqui. É mais um vídeo que eu trago pro quadro Contemporâneos e a gente se vê no próximo.